O que aconteceria se eu lhe dissesse que cada dor que você sente hoje não passa do eco distorcido de um grito antigo? Aquele ser pequeno e frágil que um dia habitou seu corpo nunca desapareceu. Apenas se enterrou nas sombras da sua mente, onde chora, espera e, sobretudo, lembra. Você acredita mesmo que as lágrimas da infância evaporaram sem deixar rastro? Ou será que elas apenas se infiltraram no solo do seu inconsciente, envenenando silenciosamente os frutos que você colhe hoje? Há uma verdade perturbadora aqui. A sociedade insiste em mascarar com discursos de superação. Você não superou nada, apenas aprendeu a andar sobre as feridas abertas daquela criança, como se o simples ato de crescer as tivesse cicatrizado. Mas os olhos daquele pequeno ser ainda estão fixos em você, observando cada decisão, cada medo, cada repetição inconsciente dos mesmos traumas que um dia lhe sufocaram. O que você faz quando descobre que a vida adulta é apenas um palco onde encenamos respostas para perguntas que nunca ousamos formular? Pense na última vez em que uma emoção inexplicável tomou conta de você, uma raiva desproporcional, um medo paralisante, uma tristeza que parecia não pertencer ao presente. Esses não são sentimentos, são mensagens cifradas, cartas, enviadas pela criança que você abandonou no passado. Ela não fala mais com palavras, mas com sintomas, com sonhos repetitivos, com atos falhos que revelam mais do que você gostaria de admitir. Quantas vezes você já repetiu sem saber os mesmos padrões que jurou nunca imitar? A sociedade lhe ensinou a calar essa voz interna, a tratá-la como um fantasma irrelevante. Mas e se eu lhe disser que essa criança ferida não é seu inimigo, e sim a única parte de você que ainda sabe a verdade? Ela carrega as chaves dos seus desejos mais profundos e dos seus medos mais primitivos. Ignorá-la não a silencia, apenas a obriga a gritar mais alto, através de sabotagens, de relacionamentos fracassados, daquela sensação crônica de que algo essencial está faltando. Você está realmente no controle? Ou é a sombra da sua própria infância que puxa os fios? Este não é um convite para nostalgia ou autopiedade. É um alerta. Aquilo que você se recusa a enfrentar na memória continua vivo, moldando cada escolha, cada atração, cada fracasso. A criança que você foi não precisa de seu perdão. Precisa que você finalmente a escute. Mas, cuidado. Algumas verdades, uma vez reveladas, não podem ser esquecidas. Você está preparado para olhar nos olhos daquela versão esquecida de si mesmo e descobrir o que ela sabe sobre você, que você mesmo ignora? Você já parou para sentir o peso do silêncio que carrega? Não o silêncio externo, mas aquele que vem de dentro, daquele lugar onde palavras nunca chegaram. Lá, no subsolo da sua mente, habita uma versão sua que nunca teve voz. Ela tentou falar, é claro, gritou em sonhos, chorou em ataques de raiva inexplicáveis, sussurrou através daquela ansiedade que surge do nada. Mas você aprendeu a ignorá-la. Afinal, adultos não têm tempo para choros antigos, certo? Errado. Essa criança não exige seu tempo. Ela exige sua verdade. E se você não der ouvidos a ela, voluntariamente, ela vai arrancar sua atenção, na forma de crises, de fracassos, daquela sensação persistente de que algo essencial está faltando. Quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo em vez de desejo? Quantas vezes você escolheu a segurança em vez da paixão, a conformidade em vez da autenticidade? Essas não são escolhas do adulto que você é hoje. São estratégias de sobrevivência criadas por uma criança que aprendeu da maneira mais dura que ser ela mesma era perigoso. E agora, mesmo sem perceber, você continua vivendo sob as mesmas regras. Continua se traindo, continua calando aquela parte de você que ainda acredita que merece mais. Mas até quando?
Até que ponto você consegue viver uma vida que não é sua antes que o grito interno se torne insuportável? Há uma cena presa na sua memória, uma que você nem mesmo reconhece como importante. Talvez seja um olhar, uma palavra, um momento de abandono disfarçado de normalidade, algo tão pequeno que não deveria importar, mas que, para aquela criança, foi o dia em que o mundo mostrou sua verdadeira face. E ela nunca esqueceu. Você acha que superou? Que deixou para trás? A memória consciente pode ter apagado os detalhes, mas o corpo lembra. A tensão no seu peito quando alguém levanta a voz, o frio na espinha diante de certos cheiros, a forma como você se encolhe diante de elogios, tudo isso é a criança dizendo: eu ainda estou aqui, e eu ainda estou com medo. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros? Por que se sabota quando está perto da felicidade? Por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa que te faz sofrer? Não é falta de inteligência, não é destino. É a criança ferida tentando consertar o passado através do presente. Ela acredita, num nível profundo e irracional, que se você conseguir fazer aquela pessoa te amar, se você provar seu valor suficiente, se você sofrer o bastante, talvez, finalmente, o passado mude. Mas o passado não muda. E a única maneira de quebrar o ciclo é olhar para trás e dizer o que ninguém jamais disse para aquela criança. Não foi sua culpa. Você não precisava merecer amor. Você já era digna desde o primeiro dia. Agora vem a pergunta que vai ecoar pelo resto deste vídeo. Você está disposto a fazer o que nunca fizeram por você? Está disposto a ser o adulto que aquela criança precisava? Porque isso não é sobre reviver a dor. É sobre finalmente libertá-la. Não é sobre culpar seus pais. É sobre se responsabilizar pela cura que só você pode fazer. E acima de tudo, não é sobre o passado, é sobre o futuro que você ainda pode ter, se tiver coragem de voltar e resgatar a parte de você que ficou para trás. Existe uma fome que nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhuma conquista consegue saciar. Você já sentiu isso? Aquele vazio que persiste mesmo quando tudo na sua vida parece estar no lugar? Isso não é falta de gratidão, não é fraqueza. É a criança dentro de você ainda esperando pelo amor que prometeram, mas que nunca veio. E não importa quantas vezes você tente preencher esse buraco com trabalho, com sexo, com reconhecimento, ele sempre volta, porque o que você realmente busca não está no mundo exterior. Está enterrado no passado, naquela promessa não cumprida de que você seria amado incondicionalmente. Quantas vezes você já se pegou implorando por migalhas de afeto? Aceitando menos do que merece só para não ficar sozinho? Isso não é escolha do adulto que você é hoje. É o desespero da criança que ainda acredita que amor é algo que se conquista, não que se recebe de graça. E assim você repete, sem perceber, os mesmos padrões. Se humilha por atenção, se anula para agradar, se esgota para provar seu valor. Mas quando foi a última vez que você parou para perguntar: quem exatamente eu estou tentando provar algo? Quem eu ainda estou tentando convencer de que mereço existir? Há uma mentira que você aprendeu a aceitar como verdade, a de que seus pais fizeram o melhor que puderam. Talvez tenham feito mesmo, mas isso não muda o fato de que algo em você ficou ferido. E pior, ficou sem permissão para doer. Porque, como ousar reclamar? Eles trabalharam duro, eles se sacrificaram. Mas e a criança que você foi? Ela não sabia nada sobre sacrifícios adultos. Ela só sabia que doía. E essa dor, quando negada, não desaparece. Se transforma em raiva sem direção, em autossabotagem, naquela voz interna que nunca está satisfeita com nada do que você faz. Você conhece bem essa voz. Ela diz que você não é bom o suficiente, que precisa se esforçar mais, que um dia, quando finalmente provar seu valor, aí sim você poderá descansar. Mas essa voz não é sua. É o eco de alguém
que nunca soube te amar direito. E o mais cruel? Você internalizou essa voz como se fosse sua própria consciência. Agora é você quem continua machucando a si mesmo, repetindo os mesmos padrões de rejeição que tanto sofrimento causaram. Quando você vai perceber que não precisa mais provar nada, que você já era digno de amor antes mesmo de conseguir fazer algo por merecer, a cura começa quando você entende. Não se trata de culpar seus pais, trata-se de libertar a criança que você foi da prisão dessas expectativas não atendidas. É sobre olhar para trás e dizer, eu vejo sua dor. E você não precisa mais carregar isso sozinho. Porque o amor que faltou no passado, você pode dar a si mesmo agora. E essa é a única maneira de quebrar o ciclo. Não buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Não repetindo padrões na esperança de um final diferente, mas assumindo o papel de adulto que aquela criança sempre precisou, e finalmente dando a ela o que nunca recebeu. Você já percebeu como seus maiores medos têm raízes em situações que nunca viveu? Aquela ansiedade diante do sucesso, o pavor do abandono mesmo em relacionamentos estáveis, a sensação de fraude quando recebe elogios. Esses não são medos racionais. São fantasmas de um passado que você nem sempre consegue nomear. A criança dentro de você ainda vive as dores que marcaram sua formação. E agora, como um reflexo condicionado, seu corpo reage a ameaças que existem apenas na memória emocional. Você não está respondendo ao presente, está revivendo o passado a cada dia. Os relacionamentos são espelhos cruéis dessas feridas não curadas. Você atrai exatamente o tipo de pessoa que vai te fazer reviver suas piores dores, não por masoquismo, mas porque o inconsciente busca a cura através da repetição. A criança ferida acredita que, dessa vez, se você conseguir fazer aquela pessoa te amar, se provar seu valor suficiente, talvez o passado seja reescrito. Mas o passado não muda. E você continua preso nesse ciclo de dor, sem perceber que a solução não está em mudar o outro, mas em acolher a parte de você que ainda acredita nesse padrão. Há uma ironia cruel na forma como nos relacionamos com nós mesmos. Você exige da sua criança interior uma maturidade que nunca lhe foi demonstrada. Quando ela sente medo, você a chama de fraca. Quando ela precisa de conforto, você a ignora. Quando ela comete erros, você a pune com a mesma severidade com que foi punido. Você se tornou exatamente aquilo que mais temia, o crítico implacável, o carrasco emocional, a voz da rejeição que agora vem de dentro. Quando foi a última vez que você ofereceu compaixão àquele ser pequeno e assustado que ainda vive em você? Os sintomas físicos são mensagens cifradas dessa criança negligenciada. A insônia que não cede, a tensão muscular que não relaxa, os ataques de pânico que surgem do nada. Tudo isso é a linguagem do corpo tentando dizer o que a mente se recusa a ouvir. A medicina chama de distúrbios psicossomáticos, mas na verdade são gritos abafados da alma. Cada dor inexplicável é um pedido de socorro daquela parte sua que ainda não foi ouvida, ainda não foi validada, ainda não foi liberta para viver plenamente. A liberdade começa quando você percebe que não está lutando contra seus pais, contra o mundo ou contra as circunstâncias. Você está lutando contra as próprias defesas que criou para sobreviver. Esses padrões já foram necessários, é verdade, mas hoje eles são sua prisão. E a chave para abrir essa porta está na coragem de olhar para dentro e perguntar: que histórias eu continuo contando a mim mesmo que não são mais verdadeiras? Que crenças sobre mim mesmo eu carrego sem nunca ter questionado? A criança que você foi merece uma nova narrativa e só você pode escrevê-la. Você já sentiu que está carregando um peso que não consegue nomear? Não é físico, mas está lá.
nos ombros curvados, na respiração contida, naquela postura defensiva que você nem percebe mais. Essa é a armadura que a criança dentro de você criou para sobreviver. A cada rejeição, a cada desapontamento, uma nova camada foi adicionada. Hoje, essa proteção que um dia foi necessária se tornou sua prisão. Você nem lembra mais como é viver sem ela, mas seu corpo lembra. Seu corpo ainda espera pelo perigo que já passou, mantendo você em estado constante de alerta, como se o mundo ainda fosse aquele lugar ameaçador da infância. Quantas vezes você já se pegou se preparando para o pior, mesmo quando tudo está bem? Essa não é precaução de adulto, é hipervigilância de criança traumatizada. Seu sistema nervoso ainda opera com os mesmos parâmetros de quando você era pequeno e indefeso. O problema é que hoje, quando você reage exageradamente a uma crítica ou se fecha diante de um conflito, não está mais protegendo aquela criança, está limitando o adulto que poderia ser. A armadura que um dia te salvou, agora te sufoca. E o mais triste, você nem percebe o quanto de vida está perdendo por medo de sentir dor novamente. Há uma mentira que você conta a si mesmo todos os dias: eu estou no controle. Mas a verdade é que suas reações mais intensas são comandadas por emoções congeladas no tempo. Aquela explosão de raiva diante de uma pequena frustração é a criança que nunca teve direito a se irritar. Aquele medo paralisante de errar é o eco das vezes em que seus erros foram tratados como falhas de caráter. Você acha que está respondendo ao presente, mas na verdade está reencenando dramas antigos com atores novos no mesmo palco de sempre. Quando você vai perceber que o perigo já passou e que agora você é grande o suficiente para se proteger de verdade, seu corpo é o mapa dessas feridas esquecidas. A mandíbula tensionada de quem aprendeu a engolir o choro, os ombros curvados de quem carregou responsabilidades demais, cedo demais, a respiração superficial de quem viveu em ambientes onde expansão era perigoso. Esses não são apenas hábitos posturais, são inscrições físicas de histórias não contadas. E enquanto você não aprender a linguagem do seu próprio corpo, continuará tratando os sintomas sem nunca chegar à causa. Porque a cura não está em mais controle, está em mais consciência. Não está em mais força, está em mais compaixão. Principalmente por aquela parte de você que ainda não sabe que o perigo acabou. A verdadeira coragem não está em continuar carregando esse peso, mas em finalmente se permitir tirar a armadura. Sim, vai doer. Sim, vai assustar. Você se sentirá nu, exposto, vulnerável, porque pela primeira vez em décadas estará verdadeiramente presente em sua própria vida. Mas só assim você descobrirá que por trás dessa armadura, além da criança ferida, há outra criança esperando, aquela que ainda sabe rir sem culpa, criar sem medo, amar sem reservas. E ela merece, finalmente, voltar a respirar. Existe um vazio que nenhuma conquista preenche. Você já notou como, mesmo após alcançar o que desejava, surge aquela pergunta silenciosa: e agora? Esse não é um questionamento filosófico, é o grito abafado da criança que nunca foi perguntada o que ela realmente queria. Você passou a vida correndo atrás de metas que talvez nunca tenham sido suas, tentando provar seu valor para pessoas cuja aprovação já não importa, repetindo padrões que alguém plantou em você antes, mesmo que soubesse dizer não. E no fundo, aquela parte genuína de você ainda espera por permissão para existir de verdade. Quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo em vez de desejo? Quantas vezes você escolheu o caminho seguro, não porque era seu, mas porque era o que esperavam de você? A criança dentro de você sabe a diferença. Ela é quem ainda se agita quando você mente para si mesmo, quem fica inquieta naquele emprego que paga bem, mas esvazia sua alma, quem sussurra durante a noite, lembrando que há mais. Você pode ignorar essa voz, pode afogá-la em distrações,
ou racionalizações, mas ela nunca desaparece. Porque não se trata de ambição, trata-se de autenticidade. E nenhum sucesso externo cura a dor de estar vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua. Há uma crença tóxica que você carrega desde a infância, a de que suas necessidades são um incômodo. Você aprendeu a se fazer pequeno, a não ocupar espaço, a não pedir muito. Talvez porque, quando criança, seu entusiasmo foi tratado como excessivo, sua curiosidade como inconveniente, sua tristeza como um peso. E agora, mesmo adulto, você continua se censurando. Continua achando que precisa merecer o direito de existir plenamente. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não precisa conquistar seu lugar no mundo. Ele já é seu por direito de nascença. A criança que você foi não cometeu um erro por precisar de amor, atenção ou espaço. Ela apenas era humana. Você conhece bem esse ciclo. Quanto mais ignora sua verdade interior, mais sintomas aparecem. A ansiedade que surge do nada, a procrastinação crônica, aquela preguiça que não é preguiça, é recusa inconsciente de continuar traindo a si mesmo. Seu corpo e mente se rebelam contra a vida que você construiu com base em expectativas alheias. E cada crise existencial, cada noite sem dormir, cada relação que desmorona, são sinais de que algo em você se recusa a morrer em silêncio. A pergunta é: você vai continuar tratando esses sintomas como inimigos ou vai finalmente ouvir a mensagem que eles carregam? A liberdade começa quando você percebe que não está preso às circunstâncias, está preso a crenças que não questiona desde que era pequeno. Crenças sobre seu valor, sobre o que é possível, sobre o que você merece. A criança dentro de você ainda vive sob essas regras. E só você pode libertá-la. Não com mais esforço, não com mais conquistas, mas com a coragem de finalmente perguntar: o que eu realmente quero? Sem medo da resposta. Porque no fundo você já sabe. Sabe o que te faz vibrar, o que te deixa leve, o que faz seu coração bater mais forte. Só falta uma coisa: dar permissão a si mesmo para priorizar isso. E talvez essa seja a revolução mais importante da sua vida. A vida te deu uma dádiva cruel, a oportunidade de se tornar o adulto que você precisou quando era criança. Você passou décadas tentando curar feridas com conquistas externas, buscando em outros o amor que só pode vir de dentro, repetindo padrões na esperança vã de um final diferente. Mas agora você sabe a verdade. Não há cura no futuro, só no presente. Não há salvação lá fora, só no encontro corajoso com aquela parte sua que ficou parada no tempo, esperando para ser vista, ouvida e finalmente liberta. Quantas vezes você já se imaginou começando tudo de novo? Esse não é um desejo fantasioso. É a sabedoria intuitiva da sua essência, lembrando que nunca é tarde para voltar ao ponto de partida. A criança dentro de você não precisa que você mude o passado, só que você pare de fingir que ele não aconteceu. Ela não quer seu sofrimento, quer seu reconhecimento. Não precisa que você seja perfeito, só que seja verdadeiro. E quando você finalmente se ajoelhar simbolicamente diante dessa criança e disser: eu te vejo e eu sinto você, você não está mais sozinha. Algo mágico acontecerá. O passado deixará de ser uma prisão para se tornar simplesmente sua história. Um poder transformador em olhar para suas feridas e parar de chamá-las de fraquezas. O que você carrega não são cicatrizes de derrota, mas marcas de sobrevivência. Essa criança que você foi não foi frágil, foi incrivelmente forte. Ela resistiu, ela sobreviveu e agora ela te chama, não para reviver a dor, mas para celebrar a vida que, contra todas as probabilidades, você construiu. Quando você muda a narrativa de eu fui quebrado para eu me quebrei e me reconstruí, algo fundamental se transforma dentro de você. A vítima se torna sobrevivente. O sobrevivente se torna sábio.
Você está prestes a descobrir o segredo mais profundo. Aquela criança não precisa ser curada. Precisa ser integrada. Ela não é um problema a ser resolvido, mas uma fonte de sabedoria a ser ouvida. Sua criatividade, sua intuição, sua capacidade de se maravilhar com o mundo, tudo isso mora lá. Quando você para de lutar contra ela e começa a caminhar com ela, algo extraordinário acontece. Você não se torna criança novamente, mas finalmente se torna um adulto completo. Um adulto que pode chorar sem vergonha, criar sem censura, amar sem medo. Um adulto que carrega sua história sem ser definido por ela. Este não é o fim da jornada, mas o começo de algo novo, porque agora você sabe que a criança dentro de você nunca foi um peso. Era um presente esperando para ser descoberto. Ela não te prende ao passado. Ela te lembra de quem você sempre foi antes do mundo te dizer para ser outra coisa. E quando você finalmente se permitir abraçar todas as partes de si mesmo, a criança ferida, o adolescente confuso, o adulto que aprendeu a sobreviver, descobrirá que a cura nunca foi sobre se tornar alguém novo, mas sobre se lembrar de quem você sempre foi. E essa, talvez, seja a maior revelação de todas. Você já era completo. Só precisava se dar permissão para existir por inteiro. E então, aqui estamos, você e aquela criança, separados pelo tempo, mas unidos por algo mais forte que os anos. A verdade de quem você sempre foi antes do mundo te dizer para ser outra coisa. Essa criança não é um fantasma do passado. É a parte mais viva de você, a que ainda sabe rir sem culpa, criar sem medo, amar sem reservas. Ela não sumiu. Apenas esperou, pacientemente, no silêncio dos seus gestos repetidos, das suas escolhas inconscientes, daquela inquietação que nenhuma conquista consegue calar. Até hoje, você já percebeu como as melhores decisões da sua vida vieram quando parou de pensar e simplesmente sentiu? Esse é o sussurro da criança interior guiando você para casa. Ela não fala com lógica, mas com urgência. Não argumenta, mas arde. E quando você finalmente a escuta, algo estranho acontece. O passado deixa de ser um peso e se torna simplesmente raiz. Você não precisa mais carregar a dor. Só precisa honrar a força que nasceu dela. Não precisa mais temer as memórias, só precisa reconhecê-las como parte da história que te trouxe até aqui. Há uma beleza cruel na forma como a vida nos quebra e nos remenda. As rachaduras são onde a luz entra, as cicatrizes são onde a sabedoria mora. E aquela criança ferida? Ela não é sua inimiga, mas a guardiã das suas verdades mais profundas. Quando você para de fugir dela e a convida para caminhar ao seu lado, algo mágico acontece. Você não volta a ser criança, torna-se, finalmente, um adulto inteiro. Um adulto que pode chorar sem vergonha, criar sem censura, viver sem máscaras. Um adulto que carrega o passado sem ser definido por ele. O convite que fica não é para uma jornada de autoconhecimento, mas de autoencontro. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre se lembrar de quem você sempre foi. Porque, no fundo, você já sabe. Sabe o que te faz vibrar, o que te deixa leve, o que faz seu coração bater mais forte. Só falta uma coisa: dar o primeiro passo. E talvez esse passo seja tão simples quanto pausar este vídeo por um instante, colocar a mão no peito e perguntar em voz baixa: o que você precisa que eu saiba hoje? A resposta pode surpreender você. Se estas palavras ecoaram em algo dentro de você, não as deixe morrer aqui. Curta, comente, compartilhe. Não por algoritmos, mas porque verdades assim merecem ser levadas adiante. Inscreva-se não para mais um canal, mas para lembrar sempre que precisar que você nunca está sozinho nessa jornada. Porque o mundo precisa do adulto que você pode ser quando para de ignorar a criança que sempre foi. E essa talvez seja a maior revelação de todas. Você já era completo.
Só precisava se dar permissão para existir por inteiro. Agora, respire. O primeiro passo já foi dado. O próximo? Ele será seu.